A terceira via nasceu como uma espécie de esquerda mais moderada, nunca como uma força realmente equidistante entre a esquerda e a direita. O discurso era de que o comunismo falhara, mas o capitalismo também era muito imperfeito e precisava de uma face mais humana, leia-se, de um Estado inchado e paternalista que cuidaria de todos do berço ao túmulo. Ou seja, na prática, um socialismo com algumas concessões ao mercado. Ainda assim, socialismo, mesmo que fabiano, mais light. É por isso que a disputa entre PT e PSDB no Brasil, como se fosse uma disputa entre a esquerda e a direita, nunca passou de um teatro das tesouras. Uma forma de limitar a briga ao espectro político da esquerda, deixando de fora qualquer visão de mundo mais à direita. Os tucanos faziam mais concessões ao livre mercado, tinham uma postura mais moderada, mas nunca deixaram de ser de esquerda, com uma visão progressista, entre aspas, nos costumes e um papel muito ativista social atribuído ao Estado. A social-democracia é a esquerda em qualquer lugar do mundo, um tipo de socialismo que respeita a democracia e alguma coisa do mercado. Na prática, o socialismo raiz nunca se mostrou compatível com a democracia, pois quem prega a igualdade forçada de resultados acabará impondo à força, pela coerção estatal, um modelo opressor. Mas justiça seja feita, é viável sim você ter a social-democracia sem assassinar junto a própria democracia. Na verdade, a imensa maioria dos modelos ocidentais hoje é exatamente isso. O que não quer dizer que seja um modelo eficiente ou justo, mas se mostra sustentável, ao menos. Os social-democratas da tal terceira via, porém, insistem em dourar a pílula do comunismo ou do socialismo, a realidade de todo o experimento utópico comunista. Por compartilharem da mesma essência, mas divergindo dos métodos, esses socialistas lights acabam passando pano para os seus primos radicais. Condenam muitas vezes os meios, é verdade, mas sem a convicção de que deveriam condenar junto toda a ideologia que leva inexoravelmente aos mesmos fins, ou seja, o arcabouço intelectual socialista. O editorial do Estadão de hoje, um jornal com esse perfil tucano, deixa isso bem claro. Condena a inclinação totalitária de Lula, mas cheio de dedos, com a esperança de que Lula possa ter alguma grandeza de abandonar a sua defesa apaixonada por Cuba, ou que isso tudo não passe de um show para atrair universitários românticos. Falta ao jornal dar a real dimensão do problema. Eis um trecho, por exemplo. Lula não é um democrata e seu apoio ao regime castrista, bem como ao governo tirano da Venezuela, é prova eloquente disso. Aplausos. Seus fanáticos seguidores dizem cinicamente que Lula jamais atentou contra a democracia, mas a vocação autoritária do PT e do seu líder é incontestável, atestada pelo aparelhamento petista da máquina do Estado, pela desbragada corrupção e pelo estímulo ao conflito entre nós e eles, elementos que somados arruinam a democracia. Aplausos, até aqui perfeito. Mas aí o jornal rechaça a ideia de que Lula seja de fato um socialista. A Cuba castrista não inspira Lula da Silva por causa do socialismo, diz o editorial. Como se sabe, o ditador Fidel Castro alinhou-se à União Soviética só depois da Revolução, e isso porque Moscou prometeu lhe dar generosa mesada, comprar açúcar cubano e armar a ilha contra os Estados Unidos, e não porque estivesse interessado no comunismo. Raul Castro era comunista desde o início. Parênteses. Este era somente um pretexto retórico para implantar primeiro sua ditadura pessoal, depois um regime familiar e agora um clã totalitário. Do mesmo modo, o discurso socialista na boca de Lula é apenas um embuste para enganar universitários e artistas. Esse esforço sempre em preservar o socialismo, ora bolas, todo comunista fez a mesma coisa, sem qualquer exceção. Todo líder comunista usou a retórica igualitária socialista para concentrar poder numa casta e parir um regime familiar, personalista e totalitário. Onde foi diferente? Por acaso algum experimento comunista levou a alguma coisa diferente disso? A uma ditadura do proletário em vez de uma ditadura sobre o proletário? Comunismo é o fim utópico pregado, socialismo é prática. Poder concentrado numa elite que toma o Estado de assalto.
O editorial termina citando notórios socialistas como o escritor Saramago, cheio de respeito, que rompeu com Cuba por não tolerar mais tanta opressão, sendo que ele a tolerou por décadas, enquanto milhares de cubanos tinham sido mortos fuzilados no paredão. E ele pede um ato de grandeza semelhante ao de Lula. Lula poderia ter a grandeza de pelo menos parar de elogiar a terrível ditadura cubana. Ao não fazê-lo, autoriza a suposição de que no fundo quer mesmo encarnar Fidel e governar até a morte e além. Termina o editorial. Lula e grandeza na mesma frase? Suposição de que ele quer mesmo encarnar Fidel Castro? Por que o jornal não consegue encarar a realidade de que Lula abertamente professa isso? Por que o jornal trata como um jogo retórico aquilo que é uma confissão declarada de Lula e do seu PT? O tucano Chico Graziano, que vem elogiando até Ciro Gomes como um nome aceitável e bom da tal terceira via, compartilhou o editorial do Estadão com a passagem de que Lula quer apenas enganar universitários. Ele não sabe que o risco socialista é bastante real e concreto? Por que ele finge não perceber algo tão evidente? Vide a Argentina e Venezuela caminhando a passos largos rumo ao destino cubano. Enquanto isso, seguro da cumplicidade de boa parte da imprensa, que é tucana na essência, ou até mesmo petista, o cínico Lula diz que era um presidente de todos e que o Brasil precisa de um presidente civilizado e humanista novamente. Olha o nível de psicopatia. Civilizado como o presidente, entre aspas, da Venezuela, Lula? Humanista como o presidente cubano? Se querem ser levados a sério como defensores de uma esquerda realmente democrata, que tem um papel legítimo no debate político com liberais e conservadores, os tucanos precisam parar de dourar a pílula lulista, parar de tapar o sol com a peneira acerca da visível ameaça socialista que o PT representa para o país. Em vez disso, eles preferem ironizar a direita que faz o alerta perguntando de forma debochada e o PT? E o PT? Como se o Brasil não corresse nenhum risco de cair nas garras socialistas com a volta do PT ao poder. Corre sim, e não é nada desprezível, até porque conta com uma ajuda suprema. Em vez de constatar isso, os tucanos preferem demonizar o bolsonarismo como se fosse muito pior do que o próprio lulopetismo. Aí, meu caro, é dar muita bandeira.